Pais e filhos, a arte de educar traz um assunto muito importante: como lidar com o filho adolescente, aquela criança que agora não é mais criança e adentrou a adolescência e está caminhando para a juventude e que às vezes apresenta um quadro de rebeldia, de inconformação. Nós vamos entender isso à luz do Espiritismo e, para tanto, vamos colocar aqui a nossa apresentação. E no primeiro slide estamos trazendo a questão 385 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona: qual o motivo da mudança que se opera no caráter da criança a uma certa idade e, particularmente, ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E responderam os benfeitores espirituais da humanidade: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Bem, esta resposta dos espíritos faz com que pensemos com profundidade, sem esquecer que os nossos filhos são espíritos reencarnados e que, de fato, nós não conhecemos o passado existencial, ou seja, das outras encarnações dos nossos filhos. Nós não os conhecemos a esse nível e, portanto, não sabemos como eles serão no futuro. Daí a importância da educação moral, de todo esse trabalho de orientação, formação do caráter e combate às más tendências que, porventura, os nossos filhos estejam apresentando. Mas, quando ele adentra a adolescência e está indo para a juventude, ele começa efetivamente a mostrar a sua natureza, quem ele é, e poderá mudar totalmente a sua visão da vida, o seu comportamento, mas se a educação durante a infância exerceu efetivamente uma boa influência, ele tenderá a ser um ser, na sua personalidade, ligado a essa educação que ele recebeu. Mas o filho agora já está na adolescência, já está caminhando aí plenamente para a juventude. Como trabalhar com ele? Bem, nós temos alguns passos ou algumas dicas para passar a você. A primeira: não deixe de orientá-lo para informar quanto à ocorrência de qualquer comportamento agressivo. Ele agora está na sociedade, na escola, os grupos de amigos, os passeios, enfim, ele agora tem também uma vida social. Portanto, vamos orientá-lo para que, caso aconteça qualquer comportamento agressivo, seja lá de quem for, no ambiente em que ele esteja, que ele converse. Converse conosco, para que ele entenda que nós, que somos os pais, os responsáveis, os adultos, estamos com ele. Vamos lidar isso com ele. E isso se liga à segunda dica que está aí na tela. E não devemos estimular o adolescente a revidar atitudes agressivas dos outros com atos violentos. Porque nós temos que trabalhar o tempo todo a cultura da paz, da não violência, do diálogo. E para que ele saiba também fazer as suas escolhas a nível de grupos sociais e de ambientes a frequentar. Mas temos mais. Vamos a mais duas dicas. Dialogar sempre sobre as noções de certo e errado. Mesmo que ele já esteja na juventude, nós precisamos, sim, sempre sentar com o nosso filho, com a nossa filha, e conversar. E fazer com que ele pense. Porque, se em princípio tudo é lícito, nem tudo convém. Então, ele precisa ter isso muito claro a ele para poder usar bem o seu livre-arbítrio. E também proporcionarmos ao adolescente, ao jovem, jogos e brincadeiras, e com contato físico, porque ele está agora dominando plenamente o seu
corpo. Ele agora está inserido num novo patamar vivencial. Então, jogos, brincadeiras, os esportes são muito importantes nessa fase. E nós temos que interagir com ele o tempo todo. E claro que ele vai aprender também as regras, a cooperação. Lembrando que isso deve acontecer desde a infância, mas nunca é tempo de fazer, de educar, mesmo que os nossos filhos já estejam na juventude. Mais 3 dicas. Número 5, não bater de frente, não tomar para o lado pessoal qualquer tipo de afronta. Calma, nós já fomos adolescentes, nós já passamos pela juventude e sabemos muito bem que essa é a época de muitas ideias, muita energia. Então, tenha calma. Às vezes não vão concordar com o que nós pensamos, como também não vamos concordar com o que eles pensam. Mas isso não significa que tenhamos que entrar em guerra, batendo de frente um com o outro. Vamos conversar. Daí a 6ª dica: permitir liberdade de expressão através do diálogo. Diálogo é como se fosse uma rua de mão dupla. Se eu falo, ele também tem o direito de falar, e se ele fala, eu também tenho o direito de falar. Falar, conversar. Então, aí nós temos um verdadeiro diálogo. E no diálogo é que nós vamos procurar o melhor entendimento. E 7ª dica: trabalhar com o nosso filho adolescente, o nosso filho jovem, para que ele saiba distinguir as regras morais das regras convencionais. E nós mesmos temos que fazer isso. Regras morais são muito mais importantes do que regras convencionais. Para dar um exemplo de regra convencional, por exemplo, brigarmos com o nosso filho ou a nossa filha porque está dentro de casa usando um boné. Qual é o problema de usar um boné? Ah, mas você vai usar o boné, a boina, o chapéu, só quando você for sair, quando você estiver na rua. Aqui dentro de casa, nada de usar boné. Essa é uma regra meramente convencional. Mais importante é trabalharmos com ele as regras morais, ou seja, de honestidade, de fraternidade, de solidariedade, de cooperação, de respeito ao próximo. Essas regras morais é que são da máxima importância. Então, tivemos aqui algumas dicas para que possamos melhor educar os nossos filhos, que não são mais crianças, que já adentraram para a adolescência ou que já estão ultrapassando a adolescência e já estão no mundo juvenil, se preparando para serem os adultos. Não esqueçamos que os nossos filhos são espíritos. Diálogo é sempre muito importante e o diálogo acompanhado com respeito e compreensão para que eles possam também aprender a dialogar, respeitar, compreender e saber escolher o bem. Porque o bem será bom para ele e será bom para todos. Este é o Pais e Filhos, a arte de educar, onde trabalhamos à luz do Espiritismo como melhor educar as novas gerações no lar, no ambiente da família. Grande abraço a você e até o próximo episódio.